Olá, apaixonados por carros, tudo bem com vocês? Vocês me pediram para eu gravar um vídeo mostrando mais detalhes da peça que eu coloquei, do lift que eu coloquei na parte da suspensão dianteira da Xara Picasso. Eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar mais detalhes desse calço, desse lift. Acompanhe aqui o vídeo que tem informação bacana para você. Acompanhe aí. A minha Xara Picasso está na oficina fazendo a manutenção, trocando coxins, trocando braços axiais. E eu resolvi pedir ao mecânico os calços para mostrar aqui para vocês. Eles são feitos de uma forma bem artesanal, bem rústica mesmo. Esse aqui é um senhorzinho que tem aqui na minha cidade, que já faz esse trabalho para outros carros. Inclusive esse aqui, ele disse que aplica também nas Fiat Strada. E aí ele disse, quando ele olhou o meu carro, ele disse, não, o calço que eu coloco na Fiat Strada vai dar certinho no seu carro. E realmente deu. Então, aqui é um calço. Na Xara Picasso, eu queria ela bem alta. Eu coloquei 2. Você vê que tá um sanduíche, ó. Sanduíche aqui de borracha de pneu. Então, esse calço aqui, ele vai acima dos coxins que ficam na torre do amortecedor. Para essa altura aqui, teve que colocar um parafuso maior que pudesse comportar essa nova altura para abraçar tudo. Isso aqui não fica no amortecedor, isso aqui fica acima do coxim. Então fica acima de todo o conjunto da suspensão entre a carroceria e o amortecedor. Entre o coxim, na verdade, e a carroceria do carro. O que eu tenho para dizer para vocês, nessa experiência de praticamente mais de 2 meses já utilizando esse coxim, esse lift, né, esse calço, é que assim, o carro elevou bastante, a altura da suspensão elevou bastante na dianteira. Esses lifts, eles não são lifts profissionais. Eu não encontrei na internet, encontrei coisas na internet que pessoas diziam que poderia dar certo na Xara Picasso, tinha que testar. Especificamente para a Xara Picasso eu não encontrei. Muito me foi perguntado se isso aqui fez com que o carro perdesse estabilidade. E por incrível que pareça, o carro, nesses 2 meses que eu estou com o carro, não perdeu estabilidade por causa desses lift aqui, desses calços. E ele é um material bem ressecado. Isso aqui é uma borracha aproveitada. Você vê aqui que tem umas ranhuras, umas rachaduras já nesse material. Aí, só que eu não enfrentei nenhum problema com esses lifts na parte da dianteira. Eu continuo fazendo os testes e vou contar tudo para vocês. Mas eu já encontrei alguns probleminhas quanto à elevação da suspensão traseira e eu vou contar para vocês nos próximos vídeos. Eu vou passar aqui mais ou menos as dimensões. Então, gente, esse calço aqui, ele tem de altura 1,5 cm. E na minha Xara Picasso, em cada lado, eu coloquei 2, ó. Coloquei 2, dando 3 centímetros de altura. Sempre você segue a seguinte regra. Quando você coloca esses 3 centímetros aqui de calça de lift, a suspensão vai erguer o dobro. Então, 6 centímetros só aqui na parte da frente. Então, a Xara Picasso, na minha Xara Picasso, subiu 6 centímetros da parte da frente. Lembrando que a minha Xara Picasso já está equipada com um pneu um pouquinho mais alto, que deixou 1 centímetro a mais em relação ao pneu anterior. Então, gente, esses lifts, eles funcionam? Funcionam, gente. Eu gostaria que fosse um material menos ressecado. Perceba que aqui já são borrachas aproveitadas, já foi um teste assim que eu queria fazer há muito tempo para saber se realmente dava certo. E dá certo, sim, a elevação da suspensão dianteira da Xara Picasso utilizando essas calças, esses lift de borracha. Funciona, dá certo. Não comprometeu a estabilidade. Muitos me perguntaram se essa estabilidade da Xara Picasso em curvas. Gente, não. Em 2 meses que eu estou utilizando esses lifts feitos grosseiramente, você perceba que são lifts feitos de forma grosseira. Eu passei aqui a altura para vocês. Se vocês quiserem fazer o teste
Na Xera Picasso de vocês, pode fazer. Se você encontrar um material um pouco mais maleável, um pouco mais confortável que esse, melhor ainda. Mas aqui são borrachas realmente aproveitadas, são borrachas utilizadas já em outra utilização, e aqui ele aproveitou, cortou, né? Percebe que parece que foi cortado bem grosseiro mesmo. Bem grosseiro. Uma dica que eu dou é a seguinte, também quando for colocar esses lifts, né? Aqui ele vai fazer o corte, pedir essa pecinha aqui para encaixar aqui novamente aqui em cima e fazer uma vedação. Por quê? Como ficou alto, como esse conjunto fica alto, aqui em cima, quando eu lavei a Xera Picasso, acumulou água bem aqui, porque esses lifts eles ficam bem na caída da água da frente da Xera Picasso, né, da caída da churrasqueira. Então aqui essa parte vai ficar mais alta e isso aqui vai ficar fundo. Então é interessante, eu vi na internet um rapaz fazendo também um lift para um carro dele, desse mesmo material aqui. Eu vou até tentar deixar o link aqui do que o cara fez. Ele vai explicar bem certinho como foi a aplicação dos lifts, e eu vou deixar o link desse vídeo aqui também, nesse vídeo aqui. Então o cara cortou ele mesmo e colocou essa peça aqui, essa parte que ele tirou aqui, que fez esse buraco, ele colocou depois que tudo montado, ele encaixou aqui em cima, para não ficar entrando água aí nessa parte de cima da torre do amortecedor. Então, respondendo a pergunta, se esses lifts prejudicaram a estabilidade da Xera Picasso, não prejudicou a estabilidade da Xera Picasso. Eu percebi a Xera Picasso ficando até mais rígida, mais firme, mais dura. Isso pode ser considerado um ponto um pouco negativo em relação a essa suspensão elevada. Então a Xera Picasso ela não passou a inclinar mais em curvas, não passou a ficar instável. Em 2 meses de utilização da Xera Picasso eu não percebi isso. Também foi me perguntado em relação a consumo, se a Xera Picasso passou a ter um consumo maior. Também não, gente. O consumo da Xera Picasso não foi alterado por conta desses lifts, dela ter ficado apenas um pouco mais alto em relação ao solo. Eu não notei isso. Se eu tivesse notado, eu sou sincero em dizer para vocês, mas eu não notei. Outra coisa que também me perguntaram, se a direção tinha ficado dura, se o carro tinha ficado ruim de fazer manobras. Não, eu não percebi isso em relação à direção ficar dura e ficar desconfortável para fazer manobras. Mas eu peço a vocês que esperem eu concluir os demais testes em relação à elevação da suspensão da Xera Picasso, porque também tem a questão da elevação que eu fiz na parte da traseira. Então, note aqui que o mecânico precisou colocar um parafuso maior para comportar essa altura com esses lifts, né? Então eu peço que vocês aguardem eu concluir os testes. Eu tenho ainda uma conclusão para passar para vocês. Não coloquem ainda, mas eu peço que aguardem a conclusão dos meus testes aqui para eu passar uma conclusão definitiva do que eu achei, o que foi positivo e o que foi negativo. Obrigado a você que está acompanhando aqui os vídeos. Se inscreve, ativa o sininho para você não perder vídeo que vai ser postado aqui toda semana. Conteúdo sobre a Xera Picasso. Se inscreve aí, comenta e fica acompanhando o canal. Tchau, tchau!